Pessoal, agora sim, sejam bem-vindos. Vamos iniciar. Tive autorização aqui da minha chefe nova. Eu sou a Cassandra, sou da área de relacionamento do SEMESP. É um prazer estar mediando essa sessão, que vai falar sobre como garantir o sucesso do aluno em sua jornada acadêmica. Então, quem vai participar dessa sessão é o Pedro Guérios, que é vice-reitor do Centro Universitário INIAC, e o Daniel Antonucci. Tá certo? Antonucci, né, Daniel? Antonucci, né? Isso. Tá Que é certinho. CEO... Tá certinho, né? É CEO e cofundador na CRM Educacional, tá? Então, eu vou passar primeiro a palavra para o Daniel, desculpe, o Daniel vai abrir, e depois o Pedro fala, e aí a gente tem um debate e finaliza com uma enquetezinha, tá bom? Pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, Daniel, para você poder... Não sei se você vai compartilhar algum material? Vou sim, estou compartilhando aqui. Então tá Chegou ótimo. minha tela aí para você? Chegou, perfeito. Ótimo, então tá bom. Obrigado pela apresentação, prazer estar aqui com vocês, prazer ter a sua mediação, prazer também estar aqui com o Pedro, que, como a gente falou, está aqui na cabine do lado, né? Mas então estamos nos vendo aqui também. E um prazer estar aqui com todos que estão participando do FINESP, seja presencialmente ou no modelo híbrido, né? E acho que o nosso bate-papo aqui hoje é justamente sobre essa questão, né, de como ajudar o aluno a ter sucesso na sua jornada acadêmica, né? Ou seja, como que a gente pode falar um pouco, então, de Customer Experience na educação, né? Esse é o nosso objetivo hoje, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Eu queria, antes de falar exatamente do tema Customer Experience, eu queria falar um pouquinho sobre algumas tendências, né? Existe uma pesquisa do World Economic Forum que chama Future of Jobs, que foi feita no final do ano passado, que trouxe quais são as principais tecnologias que serão adotadas até 2025, né? Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, que as três primeiras, Cloud Computing, a segunda, Big Data Analytics, a terceira, Internet of Things. Inclusive, quem assistiu à palestra do Walter Longo ontem, viu ele falando sobre esses três temas, principalmente Internet of Things, ele falou bastante sobre isso, né? Então, são tecnologias que essa pesquisa pergunta para as indústrias, para as empresas, que vão ser provavelmente adotadas nos próximos 5 anos, né? E essa mesma pesquisa, ela também avalia quais são as principais profissões em aumento de demanda e redução de demanda, né? No lado esquerdo, aumento de demanda, então, cientista de dados, analista de dados, né? Especialistas em inteligência artificial e machine learning e especialistas em big data, né? Os três primeiros de novo. Do outro lado, pessoal que entra, né, com dados administrativos, secretários, contadores, pessoal que trabalha com folha de pagamento, porque são atividades que cada vez mais vão ser automatizadas, né? Então, esse é um cenário que a gente tem aí para os próximos anos, em termos de tecnologias e profissões. Só que, além de ser um cenário para os próximos 5 anos, isso já está acontecendo, porque muitas vezes quando a gente vê uma pesquisa como essa, a gente fica naquela, pô, mas será mesmo que vai acontecer? Será mesmo que esse cenário vai se tornar real, né? E aqui é uma notícia de 3, 4 meses atrás, do G1, dizendo que a demanda por profissionais da área de dados, então cientistas de dados, né? Esses que a gente acabou de falar, cresce quase 500% e os salários chegam a 22 mil, né, reais. Então, obviamente, né, quando eu tenho uma demanda menor do que a procura, né, ou seja, eu preciso do que a oferta, ou seja, eu preciso mais do que tem de oferta, o preço sobe, né, então os salários estão subindo. Então, existe realmente uma tendência de você ter essas novas profissões crescendo no futuro, né. E a gente sabe também, essa é uma pesquisa que já foi bastante falada pelo próprio SEMESP, aqui eu trouxe ela de um relatório da McKinsey chamado Brazil Digital Report, que fala que os funcionários com ensino superior, eles ganham o dobro da média nacional, né? Então, ou seja, existe demanda, existe tecnologias novas, existe necessidade no mercado de trabalho, o mercado paga mais para quem tem ensino superior, e ainda assim,
quando a gente olha para as taxas de evasão ao longo dos anos, né, a gente vê que ela acumulada, ela bate 59% no presencial e 63% no EAD, né? Então, diante de todo esse cenário, ainda assim a gente tem uma evasão acumulada muito grande, né? Então, a dúvida que eu trago aqui é por quê, né? Porque se eu tenho demanda, se eu tenho tecnologias novas, se eu tenho a certeza de que quem faz isso no superior ganha mais, por que a evasão continua sendo tão alta, né? Obviamente que existem uma série de porquês, existem uma série de respostas, né? Mas aqui eu queria seguir o caminho, então, do Customer Experience, né? Ou seja, do relacionamento, da jornada do aluno, né? E eu queria trazer à luz um estudo que foi trazido pelo professor Lobo em maio de 2019, que mostrou que 70% da evasão no ensino superior dos Estados Unidos acontece pelos seguintes fatores. Primeiro, a instituição não liga para mim. Segundo fator, serviços e atendimentos ruins. Terceiro fator, o sacrifício não vale a pena. E mais importante do que isso, apenas 10% das evasões se davam por questões financeiras, né? Então, esse estudo, ele é muito interessante porque, em geral, a gente acaba sempre pensando que o aluno evade por questões acadêmicas ou financeiras, né? E ele colocou luz numa outra questão, numa questão de relacionamento, de atendimento, de serviço, não só o dentro de classe, mas extra classe, ou seja, tudo aquilo que permeia o atendimento, o relacionamento, o cuidado com o aluno. Na hora que você vê o sacrifício não vale a pena, é muito pesado para uma instituição de ensino, né? Ler que, pô, todo aquele esforço que eu estou fazendo, todo aquele dinheiro que eu estou colocando, todo aquele tempo que eu estou colocando, não vale a pena, né? E aí a pergunta que eu trago de novo aqui é o seguinte: será que no Brasil é muito diferente disso? Então, acho que essa é a primeira grande reflexão que a gente tem que fazer, né? Será que é muito diferente o que o nosso aluno sente no momento que ele vai evadir? Será que a questão financeira é um fator, mas será que também essa questão de relacionamento, de atendimento, de cuidado, também não é um fator muito relevante aqui no Brasil? Então, eu acho que essa é a primeira a questão que eu gostaria de trazer para a gente começar a refletir e então começar a falar um pouco de Customer Experience, né? Então, o que é o Customer Experience? E aí, para a gente ilustrar bem, eu vou trazer algo que todo mundo conhece, né? Já é quase um clichê falar de Uber, né? Mas é legal porque é uma coisa que todo mundo já viveu, já experimentou, né? Então, antes de existir Uber, sei lá, quase 10 anos atrás, né? Parece que é uma era, mas são, né, por cerca de 10 anos, a gente usava táxi. A gente sabe que a experiência do táxi, em geral, era muito ruim, né? Os táxis eram velhos, antigos, sujos, né? Não tinha ar-condicionado, né? O motorista nem sempre era tão educado, uma série de coisas. E, de repente, e aí eu vou pegar, obviamente, quando o Uber chegou no Brasil, com o Black, né, que é aquele carro mais bonitão, você chega lá com um carro todo preto, quase uma limusine, ar-condicionado, motorista de camisa, né, e calça social, água gelada, bala, jornal, aquela experiência toda completa, né? E aí você olha aquela experiência do Uber e olha para o táxi, você fala, meu Deus, nem parece o mesmo serviço, nem parece a mesma categoria, né? Então isso é experiência do cliente, né? O Uber, sem contar, né, que além disso tudo que eu falei, você chamava o Uber na ponta do dedo pelo seu celular, chama, né? Então você abre o aplicativo, chama e ali alguns minutos o carro estava ali. Então, essa diferença, né, e essa jornada toda, desde eu chamar o carro no aplicativo, né, até chegar aquele carro todo bonitão, limpinho, com ar e tal, tudo que eu falei, isso é a experiência do cliente, isso é o Customer Experience, né? Então, o Customer Experience, eles são todas as situações, e aí é importante, positivas ou negativas, que o cliente tem ao se relacionar com você, com a sua empresa ou com a sua marca, né? Então, tudo que acontece com o aluno, agora vamos falar um pouquinho da nossa realidade, ao longo da jornada acadêmica dele, ou ao longo da jornada de prestação de serviço que a sua instituição faz com ele, vai ajudar ele a formar essa experiência que ele tem como cliente, como aluno, em relação à sua instituição de ensino, né? E aí, tudo que vai acontecer com ele vai despertar ou não o interesse dele de comprar, continuar comprando, ou até indicar um serviço que você
está prestando para ele, né? Então, essa jornada toda, se a gente pensar, por exemplo, num e-commerce, a jornada começa entrando no aplicativo, escolhendo o produto, comprando o produto, depois vem a parte de entrega, se atrasou, se não atrasou, como que chegou a caixa, se chegou bonitinho, se não chegou, e o produto veio certinho, né? Então, é uma jornada que às vezes dura, sei lá, 2, 3 dias, o Mercado Livre está entregando no dia seguinte, a Amazon está entregando em 2 dias, uma semana, né? Já na educação, a jornada do cliente, a jornada do aluno, ela dura, né, 4 anos, 3 anos, 5 anos, dependendo do curso que ele está fazendo, né? Então, dentro da educação, a jornada ela é muito maior, né? Então, ela inicia lá no funil da captação do aluno. Então, é o lead, a inscrição, a prova, a convocação, matrícula, né? Que é uma experiência extremamente importante nos dias de hoje até ele virar um aluno. E depois, ao longo do curso dele, né? Calouro, integrado, veterano, formado, até que ele se torne um aluno, né? Um ex-aluno. Então, todo esse processo que a gente chama de jornada do aluno é tudo aquilo que o aluno vai vivenciar ao longo da vida dele como um cliente ou como um aluno da sua instituição, né? Então, a gente diz que começa na matrícula e vai até o diploma, mas não termina no diploma, porque a gente vive hoje uma época do lifelong learning, né? Ou seja, a educação para a vida toda, a educação continuada. Então, ele termina um curso de graduação, por exemplo, em seguida ele vai fazer o curso de pós-graduação, ou um curso livre, ou um curso de extensão, né? Então, esse é um ciclo que não termina nunca, e esse aluno vai ter, então, sempre essa jornada com você sendo renovada, né? E aí o importante do ponto de vista da instituição de ensino é mapear todos esses pontos de contato que o aluno tem com a sua instituição de ensino para melhorar, né, a prestação do serviço para esse aluno, né? Então, é site, é inscrição, é matrícula, é sala de aula, é o próprio produto, né, a grade curricular dos cursos, a didática do professor, o LMS, a área de carreiras, se eu ajudo ou não esse aluno a se recolocar no mercado de trabalho, os coordenadores, secretaria, financeiro, e aí a infraestrutura, né, física, banheiro, cantina, biblioteca, laboratórios, a própria internet e tantos outros que vocês com certeza sabem melhor do que eu, né? Que o aluno vai ter a experiência boa ou ruim ao se relacionar com a sua instituição de ensino, com a sua marca, né? E aí são tantos pontos de contato que a gente sabe e que problemas podem acontecer, e eles vão acontecer, é claro que sim, né? É praticamente impossível a gente garantir que todos os nossos alunos tenham uma experiência 100% em tantos pontos de contato, né? Então, é importante a gente saber que problemas vão acontecer e que a gente sempre tem que ajustá-los, né? Mas mais importante, talvez, do que ajustar os pontos que a gente tem que ajustar, é entender o seguinte, e aqui eu queria trazer um relatório da CX Trends, que é um relatório sobre tendências de Customer Experience, falando o seguinte, que quando existe um problema, 2,65% das pessoas, eles não querem ter que repetir as informações a cada contato, né? Então, quando a gente liga para o call center do nosso celular, que a gente passa por 5 pessoas e tem que repetir a mesma história 5 vezes, é horrível, né? 8% das pessoas querem ter acesso a uma central de ajuda eficaz, 3% das pessoas querem ter suporte 24 horas e 7% querem ter um profissional de sucesso do cliente disponível. Mas o que chama muita atenção nessa pesquisa é o seguinte, 78% das pessoas querem ter as soluções rápidas para os seus problemas. Então, elas não têm tanto problema se elas tiverem um problema. O que frustra demais as pessoas é quando elas têm um problema que não é resolvido rapidamente, né? Então, óbvio que você vai ter problema, como eu tinha falado, mas o quão rápido você consegue responder ao aluno, o quão rápido você consegue resolver aquele problema para ele, o quão rápido você consegue dar uma saída, uma alternativa, uma solução para aquela situação que ele está vivendo, né? Então, você conseguir preparar o seu time, os seus processos, né, a sua instituição de ensino, para rapidamente resolver tudo que acontecer com aquele aluno, óbvio que esteja dentro do escopo da instituição de ensino, você vai ter, então, uma experiência melhor para o seu aluno, né? Então, isso é muito relevante na prestação do serviço, né? Então, muitas vezes a insatisfação não está relacionada com o problema necessariamente, mas com a dificuldade que você tem que resolver, né? Então, você saber se você está levando 1 semana, 2 semanas, 1 mês para resolver um problema, extremamente relevante, e isso vai frustrando o aluno a cada vez que ele precisa de alguma coisa, né? Então, quando acontecer um problema, ele vai pensar, putz, lá vou eu precisar de 1 semana para resolver aquilo, né? Então, essa visão, essa imagem que a gente tem que tentar diminuir em relação aos nossos alunos, né? E aí, onde que a gente está hoje, né? A digitalização ela atropelou
afetou diversos setores, né? Tudo que aconteceu nos últimos quase 2 anos pós-pandemia, inclusive o setor da educação. A gente passou aqui praticamente o primeiro dia de ontem inteiro e a parte da manhã falando sobre isso tudo, como que o setor se adaptou, né? E a digitalização, a aplicação de tecnologia, ela foi fundamental para tudo isso que a gente está vivendo. E aí diversos pontos de contato que já poderia fazer uso de tecnologias, hoje ainda são realizados por pessoas massiva e repetidamente dentro das instituições de ensino. Além de gerar um custo desnecessário, gera uma possibilidade muito grande de erros, né, de atendimento e prestação de serviço ruim para o seu aluno, né? E essas deficiências e ineficiências ao longo da jornada do aluno, elas se tornaram mais cristalinas com a pandemia, porque tudo passou a ser digital, né? Então, você precisava ter um tempo de resposta muito mais rápido, sem contar o trabalho remoto, que também influenciou isso tudo. Então, esse é mais ou menos o cenário que a gente se encontra em relação à prestação do serviço, né? E todos esses aspectos da jornada do aluno, eles precisam ser analisados, medidos e melhorados, né? Ou seja, eu tenho que mapear a jornada do aluno, conhecer todos os pontos de contato, para que então eu possa analisar, medir o que eu estou indo bem, aquilo que eu estou indo ruim e melhorar principalmente aqueles que eu não estou tão bom, né? E isso você só vai conseguir melhorar se você souber aquilo que não está legal. Então, o que não se mede, não se gerencia, né? Então, é fundamental você mapear e medir todos os aspectos da jornada do aluno. E como é que você faz para começar essa mensuração da jornada do aluno, né? Existe uma metodologia que chama NPS, né, Promote Score, que ajuda muito a você descobrir como é que está a percepção do seu aluno em relação à sua instituição de ensino, né? Por quê? Porque é uma pergunta única, né, numa escala de 0 a 10, qual a probabilidade de o aluno recomendar a sua instituição para um amigo ou um parente, né? Vocês já devem ter recebido isso de companhia aérea ou de alguma outra prestação de serviço que vocês receberam, né? É um índice muito utilizado justamente por isso, porque quando você recomenda um produto ou um serviço para algum amigo, um parente, é um compromisso muito grande que você assume, né? Então, você pensa muito bem antes de recomendar, pô, será que eu recomendaria a faculdade tal para um amigo ou para um parente, né? Então, você perguntar isso para o aluno e ele poder responder isso de forma sincera, te ajuda muito a entender como que está a percepção dele em relação à sua instituição, né? Então, por isso que o NPS é tão relevante e tão simples, por ser simplesmente uma única pergunta que você pode mandar para o aluno e pedir para ele responder, e ter os índices que vão te ajudar, então, aí sim aprofundar em qual parte da jornada do aluno que pode e precisa ser melhorada, né? E a hora que a gente souber qual é a parte da jornada que precisa ser melhorada, a hora que eu souber o panorama, o diagnóstico, nada mais do que aplicar um PDCA, que não vou ensinar aqui, vocês com certeza já conhecem muito bem isso, né? A gente não precisa reinventar a roda, né? Se eu sei um diagnóstico, eu sei onde eu estou e eu sei para onde eu preciso ir, né? Então, plano do Check Act, para eu poder, então, melhorar os meus processos e melhorar o atendimento, o relacionamento com o meu aluno, né? Então, por que isso tudo? E aí eu vou voltar lá no início da conversa aqui, falando o seguinte: lembra daqueles 3 principais itens, né, que a gente falou da pesquisa do professor Lobo? Então, a instituição não liga para mim, serviços e atendimentos ruins e o sacrifício não vale a pena, né? Então, de novo, prestação de serviço, atendimento ao aluno que nós estamos falando aqui, né? E isso representa naquela pesquisa 70% dos motivos de evasão. E aí eu peço para todo mundo aqui começar a pensar na sua instituição de ensino, como é que está essa prestação de serviço, como é que está o relacionamento com o aluno, como é que está o cuidado do aluno, né? Para refletir o quanto que isso não pode estar acontecendo também na sua instituição, né? Então, para ir já chegando aqui ao fim da minha fala, para deixar o tempo do Pedro aqui também, né? O que eu queria dizer para vocês primeiro, não existe uma fórmula mágica, né? Existe bastante trabalho, bastante suor, bastante pesquisa, bastante aprofundamento na jornada do aluno, bastante aprofundamento naquilo que pode ser melhorado, né? Segundo, conheça e melhore profundamente e constantemente a jornada do seu aluno, né? Mapear todos os pontos de contato, saber os que estão bons e saber os que estão ruins é fundamental para que você possa oferecer uma experiência melhor para o seu aluno ao longo de todo o curso, né? E por fim, não é só tecnologia que resolve o problema, né? Vocês devem estar até pensando, poxa, o Daniel vende tecnologia, né? Vende software para permanência de alunos, está falando que não é só tecnologia, porque não é só tecnologia. A tecnologia ajuda, ela é fundamental e ela que vai habilitar que você entregue processos melhores, que você entregue uma experiência melhor. Mas se você não fizer isso tudo que a gente conversou antes, só instalar uma tecnologia, um
software, um sistema, não vai resolver, né? Então, a tecnologia, ela tem que vir junto com uma reflexão sobre a prestação de serviço, sobre um aprofundamento nessa melhora de serviço, uma organização de toda a instituição focada, então, no aluno, né? Então, não é só que tecnologia resolve o problema. É claro que se você precisar de tecnologia, essa rede educacional pode ajudar vocês, a gente trabalha com captação e permanência de alunos, mas o importante é estruturar todo esse processo antes de você implantar uma tecnologia, né? Então, eu acho que era isso que eu queria falar e tenho certeza que o Pedro vai se aprofundar um pouco mais nesse tema e contribuir bastante aqui com a gente. Pedro, agora é contigo. Daniel, muito obrigada. O Daniel vai continuar aqui com a gente, né? Porque a gente agora vou passar a palavra para o Pedro. Depois nós temos o debate. Quem quiser colocar as questões aqui no chat, fique à vontade. Daniel, obrigada. Pedro, com você. Obrigado. Daniel subiu bastante aí o sarrafo, valeu? Apresentação muito bacana, uma aula mesmo, né? Acho que a gente está passando por um momento onde realmente as instituições de ensino estão precisando fazer essa reinvenção. E, no meu lado aqui, a história começa muito com o semestre em 2019, o nosso último semestre presencial. Opa, abri na última página. O nosso semestre presencial 2019, onde a gente viu uma apresentação do pessoal da Universidade do Sul da Flórida, né? E isso daí mexeu muito comigo, e é sobre isso que eu montei a minha apresentação, que tem tudo a ver com tudo que o Daniel explicou aqui para a gente. Então, no ENIAC, desculpa, eu sou o Pedro Guedes, vice-reitor do ENIAC, uma instituição de ensino em São Paulo, em Guarulhos, e a gente está desde 2019 e só fala-se de sucesso do aluno lá, virou uma coisa assim que o pessoal acho que não me aguenta mais ouvir falar em sucesso do aluno. Tudo que a gente faz e tudo que a gente pensa tem sido pensando no sucesso do nosso estudante. E aí tem esse modelo da USF, né? A Universidade do Sul da Flórida, em Tampa. O Bill Cummings esteve aqui com a gente no FENESP de 2019 e apresentou o caso deles de análise preditiva para promover sucesso dos alunos deles. E algumas coisas ali me provocaram muito, e a gente conversou com o Fábio depois, né? O Fábio Reis, e alguns mantenedores. Pegamos um avião no fim do ano e a gente foi lá ver como é que esses caras estavam fazendo isso. Então, eles levantaram que tinham uma evasão de calouros no primeiro ano inteiro de um dígito, né, 9%, e a taxa de graduação, que era um negócio que a gente nem media no ENIAC, eles mostraram ali essa subida que está aqui dentro do gráfico, que saiu de 2011, 38% de quem entrava na USF se formava em 4 anos, até 2018, que eles chegaram nesse patamar de 61% dos alunos que entravam se formavam em 4 anos. Então, isso daí a gente falou, cara, primeiro eu não meço taxa de graduação, né? Eu estou falando muito de evasão semestre a semestre, ano a ano, esses caras já estão olhando 4 anos. E segundo, que é muita gente, né? Eles quase dobraram o número de gente que se formava lá na instituição, que eles brincaram quando a gente foi ver que o USF queria dizer, os alunos brincavam que queria dizer you stay forever, né? Você fica para sempre, na Universidade do Sul da Flórida. E eles mostraram um pouco aí a parte de tecnologia, como que eles faziam isso, né? A predição aí de que tipo de aluno que ia evadir, quem eram esses caras. Então, a gente foi para lá, entrou no avião, foi até Tampa, e eu vou contar para vocês o segredo aqui, né? Que eles contaram para a gente, economizando milhares de reais para você não precisar ir até Tampa. Brincadeira, tá? Mas eles falaram assim, unânime, a gente perguntou, todas as reuniões que a gente entrava, nós passamos 3 dias lá, eu perguntava, me diz qual é o segredo, o que você fez? Se você puder me dar uma dica, né? O que você fez que realmente foi transformacional nesse processo para ele funcionar? Não é, vocês ouvem. Então, o pessoal disse que o segredo era a comunicação. A USF só conseguiu resolver esse problema deles quando todos os colaboradores, os professores, os prestadores de serviço passaram a entender que o sucesso deles dependia do sucesso dos alunos da USF. E aí eu tenho essa foto aqui do estacionamento, porque quando a gente sentou com o presidente da instituição, o reitor lá, o Steve Curell, ele falou para a gente, ele contou essa história, que foi quando ele entendeu que aquilo ia dar certo. Que
chefe responsável pelo estacionamento da universidade veio e falou para ele assim, um dia que ele estacionou o carro, o cara, por favor, presidente, deixa eu te contar uma coisa. Eu vejo que vocês estão muito preocupados, que nós estamos muito preocupados com o sucesso do aluno. E, ao mesmo tempo, eu sei que sempre que eu dou uma multa para alguém que para em lugar indevido, sobe na grama, faz qualquer coisa errado, esse cara fica trancado e não consegue fazer a renovação. Ele não é hábil a renovar a matrícula dele no semestre seguinte. E aí esse cara evade, né? Porque ele não quer pagar. Por que vocês não empurram essa multa lá para o final do curso? Se o cara me pagar, ótimo. Se ele não pagar, segura o diploma dele, mas deixa ele renovar. E aí o presidente falou para a gente, foi nesse momento que eu falei, cara, funcionou. O cara do estacionamento entendeu para que serve. Vamos mudar isso, lógico, né? Mas foi quando a instituição inteira percebeu que o sucesso do aluno, a permanência do aluno, era a coisa mais importante que todo mundo tinha que estar se preocupando. Além disso, eles quebraram alguns tabus para a gente. O Daniel explicou muito bem aqui quais são os problemas, né? Por que esse pessoal evade? E um dos tabus que os caras quebraram para a gente lá na Universidade do Sul da Flórida se resume bem nesse gráfico aqui, onde a linha verde escuro são os bolsistas e a linha verde claro são os alunos não bolsistas. E você vê que, especialmente depois de 2013, quando eles começaram a agir mais fortemente, mas meio que sempre é esse assunto aí, o aluno não bolsista, ele evade mais ou menos na mesma proporção que o aluno bolsista. Ele não está evadindo porque ele não tem dinheiro, ele está evadindo por algum outro motivo, né? O Daniel deu aí 3 dicas super bacanas de por que isso acontece, 70% dos casos, mas o motivo não é financeiro. E a gente aqui no Brasil, pelo menos lá no ENIAC, não sei se na CES é diferente, a gente via muito isso quando você puxa o relatório, por que esses caras evadiram, ele clicava a caixinha do financeiro, a gente não ia muito a fundo de descobrir o que ele estava entendendo como financeiro, mas a verdade é que a gente começou a acreditar que esse problema financeiro era porque ele não estava enxergando valor naquilo que a gente está fazendo. Mas, enfim, a gente levantou os nossos números, né, de evasão e não renovação para entender quantos alunos chegaram à formatura, isso aí em 2019, né, que foi o ano que a gente foi, e percebeu que 48% dos alunos se formam em 4 anos, ou seja, metade dessa turma está sumindo, né? Talvez ele demore mais tempo para se formar, talvez ele não se forme. E aí a gente começou a mudar um pouco a nossa definição do que é sucesso. E o nosso foco deixou de estar em resultado acadêmico e partiu para estar em resultados sociais. Ou seja, o ensino precisa fazer a diferença de verdade para esse aluno, precisa ter sentido, precisa agregar valor para que ele continue estudando com a gente. E o que é fazer a diferença? No nosso caso, o melhor jeito de mostrar valor para o aluno, a gente entende que é ajudando ele a arrumar um emprego, ou ajudando ele a melhorar de emprego, se ele já trabalha. Então, a gente começou um trabalho muito forte, assim que a gente voltou de Tampa, criou a agência Empregos do Futuro, e aí logo em seguida a pandemia chega, mas mesmo assim, durante a pandemia, a gente ajudou aí quase 4.300 alunos a conseguir emprego. Isso entre gente que conseguiu o primeiro emprego e alunos nossos que perderam o emprego na pandemia, e a gente trabalhou na recolocação desse pessoal. Então, a gente fez uma mudança muito forte na definição de sucesso para o pessoal, de fazer a diferença em arrumar emprego, em trabalhar a empregabilidade, a trabalhabilidade do nosso aluno, e a medir isso tão ferrenhamente quanto a gente está medindo taxa de evasão. Então, hoje a gente sabe que tem 89% dos nossos alunos que querem trabalhar empregados. E a gente sabe que agora, né, esperamos que o Teco Medina não esteja tão certo, que o ano que vem seja melhor do que as previsões que ele fez, mas que isso volte, o mundo volte um pouco mais ao normal e a gente chegue aí a 99%, 100% dos nossos alunos que querem trabalhar, trabalhando. Aqui nesse slide, eu fiz uma continha. Quando eu voltei de Tampa, já no avião, assim, eu comecei a fazer conta de como é que a gente ia chegar nesses 60% dos alunos que começam a estudar com a gente, se formando. Eu dei um ano a mais aqui para a gente, falei em 5 anos, porque os nossos cursos carro-chefe lá são engenharias, né, que tem 5 anos. E você percebe aqui, na primeira linha, quando você trabalha com uma permanência de alunos de 85%,
e coloca 1.000 calouros para estudar, e você perde 15% por semestre, você chega no final com mais ou menos 20% dos seus alunos se formando, ou seja, você perde 8 de 10 em 5 anos. Se você melhorar essa manutenção e trabalhar com uma permanência semestral de 90%, ou seja, sair de 85% de permanência, 15% de evasão, para 10% de evasão, 90% de permanência, não muda nada. Você forma 21% dos caras, ainda é 2 de 10. E quando a gente começa a trabalhar com essa manutenção de 95%, aí sim a gente consegue chegar perto desse número de 6 de 10 alunos se formando. Tá? A gente sabe que nos primeiros semestres isso é mais difícil, o calouro tem mais chance de evadir, então tem a segunda linha amarela aí, onde eu faço essa comparação com o número de alunos que a gente perderia aí, vamos dizer, 10% nos primeiros 3 semestres, e depois isso diminuindo bem forte, para 5% de evasão, 4, 3, 2, 1, e aí sim a gente também consegue chegar em 60% de permanência. Então, hoje a gente está trabalhando muito claramente nisso daí como meta, e essa permanência muito forte dos alunos veteranos, do cara que já está no 2º ano de faculdade. Esse cara não pode deixar de estudar, né? A gente sabe que ele está mais preparado para o mercado de trabalho e que ele já está mais perto de chegar no objetivo dele, que é o diploma e é o emprego ou é a promoção no emprego. Então, nós estamos trabalhando muito forte para isso daí. Como que a gente está fazendo isso? Aí sim eu vou entrar um pouquinho na tecnologia, que é essa análise preditiva, que é o que a gente começou a fazer dentro do ENIAC. Então, a gente mede basicamente 4 coisas. A gente mede a adimplência, se o aluno está em dia financeiramente conosco ou não. A gente mede se esse aluno está acessando o portal, né, se ele tem mais do que 2, 3, 4, 5 dias sem entrar no portal acadêmico. A gente mede a nota do aluno naquela disciplina do mês e as entregas acadêmicas da disciplina, né, o portfólio, os exercícios que ele está fazendo. E aí, a gente faz uma coisa muito legal, que é conseguir trabalhar em cima do aluno que vai evadir. Então, aqui, se não me engano, o exemplo que eu puxei era na Escola de Arquitetura e Construção. A gente tem 1.016 alunos lá, são 1.400 alunos quase, 1.016 alunos que estão em dia, eles estão pagando, eles estão entregando as atividades acadêmicas, eles estão acessando o portal. Eu não preciso me preocupar com esse cara hoje. Depois eu tenho 312 alunos que ele está devendo alguma coisa. E esse cara que está devendo alguma coisa, eu já vou mostrar para você que ele entra em outro funil meu para eu ir trabalhar esses 312 e garantir que ele se resolve. E eu tenho 83 que eu preciso agir hoje nesses 83. Se eu não ligar para esse cara agora, se eu não liguei para ele ontem, esse cara já evadiu e não me avisou ainda, né? Sei lá, é um problemão. Esse 83 é quem eu preciso resolver. E aí a gente joga esse pessoal para outros filtros, né? Então tem os caras do financeiro, ou seja, o aluno que tem um problema de boleto. Então, de todos que têm problema, eu sei que eu tenho 220, que esse cara nunca teve problema de boleto antes, tem 457 que vira e mexe, ele dá uma atrasada, que eu sei que ele se resolve, e tem 383, poxa, esse daí sim, a minha cobrança precisa ir, precisa falar com ele, não só a cobrança, o pessoal da agência de empregos tem que falar com ele, entender por que ele não está pagando, se ele perdeu o emprego, se ele está com dificuldade, se ele precisa de ajuda. E assim, sucessivamente, com o pessoal da tutoria, de aqui está a agência de empregos, né? Entrando em contato com esses alunos que estão com um risco maior e acolhendo de verdade esse cara, né? Falando, qual é o problema? Me diga, né? Como é que eu posso te ajudar? Então, essa é a análise preditiva que a gente aprendeu com o pessoal lá, que a gente está aplicando já no ENIAC desde do início da pandemia. E eu tenho um slide aqui que fala muito sobre a conversa com os alunos, né? Antes dele aparecer nesses funis, e inclusive quando ele entra em contato com a gente, a pessoa que está conversando com ele já vê ali essas luzinhas, a luz do financeiro, se ela está vermelha, amarela ou verde, a luz do acesso ao portal, se ela está vermelha, amarela ou verde, e eu resolvo o problema do aluno já sabendo qual é o perfil dele, né? E eu estou em qualquer rede, o cara pode vir falar comigo no Instagram, no WhatsApp, no chat, que é o que está aí na tela, no Discord, eventualmente no TikTok,
e eu, dentro do meu ambiente, eu consigo enxergar assim, poxa, eu ajudei esse cara a resolver o problema acadêmico dele, mas eu estou vendo aqui que o boleto dele está em aberto, então eu já pergunto também, resolvi teu problema, mas eu estou vendo que você teve dificuldade de pagar o último boleto, você precisa de ajuda aqui também? Já posso resolver esse problema para você? Ou seja, é a gente conversar muito com os alunos, onde quer que ele esteja, e fazer muita pesquisa. Então, hoje, antes de qualquer aluno fazer a prova na disciplina dele, ele responde uma pergunta todo mês. Você está empregado? Sim ou não? Se você não está empregado, você está procurando emprego ou você só estuda? Ah, eu só estudo. Beleza, então eu te deixo em paz, né, digamos assim. Mas se você está procurando emprego, vamos conversar, vem falar comigo, deixa eu te acolher e te ajudar a ter sucesso. Então, esse daí é o grande segredo. Como o Daniel bem colocou, a gente está conversando, fazendo esse aluno se sentir acolhido e entendendo que a gente está falando com o aluno certo, na hora certa. Obrigado. Que legal. Muito bom, Pedro. Como vocês falaram, seguiram a mesma linha, né? Muito interessante. Pessoal, antes da gente iniciar o debate, eu queria colocar uma enquete aqui para vocês, 30 segundos, e ela é anônima, né? Para a gente é importante para saber como que foi o tema, se foi relevante, tá? É bem rapidinho mesmo, daí para a gente dar sequência no debate. Vou deixar só mais 10 segundinhos. Então, votar que não foi relevante. Foi muito relevante. Não, eu anotei várias coisinhas aqui para eu mesmo vou perguntar. Pessoal, muito obrigada. Deixa eu ver se mais alguém vai responder. Obrigada. Eu vou. Olha o NPS. Eu vi, olha o NPS. Muito bom. Muito bom. Já captou os conceitos, né? Já, muito bom. Pessoal, muito legal a apresentação dos dois, muito obrigada. Eu não sei se o pessoal quer colocar questões aqui, mas eu queria linkar as duas apresentações, eu achei muito legal. Eu sou da área de relacionamento do Semesp, então tudo que vocês me falaram me interessa em profundidade, assim, porque eu também vivo na base da pesquisa, né? Eu não trato com aluno, mas eu trato com mantenedor, mas a ideia sempre é a mesma, né? O Daniel colocou a questão da 70% da evasão é insatisfação com a IES, né? A gente sempre tem eu pego aqui no semestre também, a gente sempre fala que a questão nunca a questão pode ser dinheiro, sim, claro, mas a questão é o atendimento de fato, né? Você ser bem atendido, você ser bem... A palavra do Pedro é fabulosa, é a minha palavra, acolhimento. Se a pessoa se sentir acolhida, ela realmente vai ficar com a gente, né? Seja isso em qualquer circunstância. Você falou da régua de atendimento, você não usou régua, você usou uma outra palavra, mas enfim, está dentro da régua de atendimento, né? E o Pedro colocou uma outra questão aqui, que 80%, vocês, assim, tudo é organização, né? Você saber que 89% dos seus alunos estão empregados, né? É muito interessante isso, assim, eu acho que você colocou, a gente precisa da tecnologia sim, para a gente balizar tudo, mas o que vale realmente é o atendimento, né? Tem uma pergunta aqui da Manuela, ela coloca para o Pedro, né? Pedro, o modelo que apresentou está aplicado a cursos presenciais e EAD ou apenas a presencial? Olha, dentre as muitas lições aprendidas em 2020, eu não faço mais essa distinção. Para mim, aluno é aluno, e eu falo isso, tem gente do NA que é assistindo, o Caio não me deixa mentir, eu falo isso toda hora. Qual é a diferença do aluno presencial para o aluno EAD? O aluno EAD não importa, ele pode evadir se ele quiser, e ele não precisa estar trabalhando. Então, assim, funciona para todos e tem que funcionar para todos. Eu entendo que se você deixar o EAD de fora, você está deixando todo mundo de fora em 2020, 2021, que só tem aluno EAD, né? Então, a minha resposta é essa. A gente aplica para todo mundo e eu trato todo mundo igual. A minha renovação, ela no EAD vai ter que ser renovação tão boa quanto no presencial. Não vai ter jeito. Legal. Pessoal, não sei se vocês querem perguntar mais. Então só para dar sequência aqui, essa questão, só para emendar com as duas apresentações de vocês, né? Vocês falaram dessa... Eu queria que o Daniel, agora que o Daniel
colocasse isso também. Se você quiser até, Daniel, colocar essa questão desse diferencial de presencial e EAD, acho que também é válido. Eu concordo plenamente com o Pedro, que eu acho que a gente não tem que ter essa distinção entre presencial e EAD. Mais cedo eu estava conversando com duas mantenedoras aqui no evento, e a gente estava falando o seguinte: olha, não deveria ter que ter aprovação de curso presencial e EAD. Curso é curso, graduação é graduação, não importa como eu vou ministrar ele, ainda mais depois de tudo que a gente passou, né? Que, como o Pedro colocou, a gente passou 1 ano e meio dando aula presencial remota, né? Qual que é o Não foi à sentido toa, dessa né? Pelo distinção? amor de Deus, não pode ser à toa. Exato, e que o MEC também entenda que não foi à toa, né, Pedro? Ou seja, que eles possam entender que talvez não precise mais ter essas diferenciações todas, né? Por outro lado, o que eu concordo muito e que também o Pedro trouxe são os coortes, né? O que é o coorte? É o grupo de aluno que precisa de uma atenção A, o grupo de aluno que precisa de uma atenção B, não porque ele é AD ou porque ele é presencial ou porque ele é do curso que paga mais ou do curso que paga menos. Então, gente, quem tem dificuldade acadêmica, quem tem dificuldade financeira, quem tem dificuldade de deslocamento, quem tem dificuldade de acesso, quem tem dificuldade de arrumar emprego, enfim, eu tenho que entender quais são os coortes dos meus alunos, ou seja, o grupo de características dos meus alunos que estão bem ou mal, e trabalhar com esse grupo que está, obviamente, pior. E mais interessante do que isso, é um conceito também de sucesso do cliente, Customer Success, que a gente usa muito nas empresas de tecnologia, que é o seguinte: os alunos que estão indo bem, que estão empregados e tal, que características que eles têm que eu posso aplicar para os que não estão bem, né? Como é que eu aprendo com o meu aluno que está tendo sucesso para pegar essas informações todas e aplicar no mesmo formato, na mesma esteira que os meus alunos que não estão indo bem? Ou seja, eu vou replicar o sucesso dos meus alunos que têm sucesso naqueles que não estão performando tão bem, né? Então, eu acho que concordo que não tem que ter distinção de modalidade de ensino, de curso, mas distinção, sim, de dificuldades, né? Ou seja, de características que eles têm e que a gente tem que ajudá-los, então, a enfrentar. Legal, gente. Muito obrigada. Eu não sei se o pessoal quer fazer mais alguma pergunta. A gente ainda tem mais 5 minutinhos, né? Dá para a gente conversar. Eu posso fazer uma pergunta para o Pedro? Pode, claro, você pode, deve. O Pedro, você conseguiu implementar no ENIAC essa visão em todos os colaboradores, como a USF conseguiu? E se sim, quais foram os desafios? Esse é o desafio. Acho que o desafio é o caminho, né? O obstáculo é o caminho. A gente fala sobre isso toda hora. Então, eu levanto essa bandeira em reunião no começo do ano, no Boas-Vindas aos Professores, em reunião que eu faço depois do conselho trimestralmente a gente faz uma reunião interna. Eu tenho essa conversa com o meu time todo dia. Eu entro em sala de reunião online, ao vivo, de reunião quando eu fui convidado, e tento colocar mais esse foco em resolver problema de cliente. Então, assim, esse é o desafio, é você conseguir permear a instituição inteira e de uma forma que as pessoas entendam que isso não é top-down, né? Assim, eu preciso convencer o cara meu do chão de fábrica, digamos assim, né? O nosso pessoal que está no chat, respondendo o chat, de que o que ele está fazendo é a coisa mais importante do mundo. E como é que a gente tem feito isso? Desde a pandemia, que a gente só fazia atendimento presencial, né? 99% do atendimento era presencial e passou a ser 100% online. Então, a gente resolveu que o ENIAC inteiro tem que responder chat. Isso assim, em março, abril, né, do ano passado. Todo mundo responde chat. Ah, mas como é que funciona isso? Não sei. Está aqui o aplicativo, faz o login, vem pergunta, você responde. É assim que a gente vai fazer. Obviamente, isso foi ficando melhor. Mas, desse jeito, também o pessoal de atendimento, entre aspas, começou a ver o Pedro respondendo chat, começou a ver o Caio respondendo chat, começou a ver professores aparecendo ali, se interessando pelo problema do aluno e resolvendo ele até o final. Assim. Então, acho que, de novo, a questão da pandemia deu uma acelerada muito rápida nessa nossa comunicação, mas ela ainda é o desafio, né? Tem ainda gente que fala, não, o problema é da secretaria, eu sou do financeiro, o que eu tenho a ver com essa informação, né? Se vira aí, cara. Então, a gente está constantemente trabalhando nisso.
E você falou uma coisa, Pedro, que não adianta ser top-down, né? E quando você fala isso, eu concordo plenamente, porque quando é top-down, quer dizer que a cultura não aconteceu, né? Então, na verdade, o desafio é você transformar a cultura da instituição para que ela possa ter essa preocupação com o sucesso do aluno, né? Então, é uma questão cultural, né? E cultura, obviamente, leva um tempo para acontecer, para mudar, para implementar, né? Enfim. Mas a partir do momento que você consegue mudar a cultura, todo mundo que chega depois daquilo já chega naquela cultura, é contratado com aquela cultura, e aí a coisa acaba deslanchando, né? E óbvio, você tem que cuidar disso ao longo do tempo, porque, enfim, a cultura está viva, você tem que estar sempre cuidando dela, né? A gente passou um longo tempo sem contratar ninguém, né? Por tudo que aconteceu, tal. A gente não estava fazendo contratações, a gente não fez demissões e não fez contratações. E aí eu contratei uma pessoa recentemente, inclusive, que está aqui no FENESP, se vocês encontrarem com ele, ele não me deixa mentir. Primeiro dia de trabalho dele, ele se reuniu com algumas pessoas da ENIAC, e a terceira ou quarta pessoa com quem ele se reuniu é a pessoa responsável pelo chat. E ele sentou do lado dela, ele viu qual era o login dele, e ele foi responder pergunta de aluno. O cara tá com... Olha, esse daqui é o tipo de problema que o cara tem, é assim que responde, é assim que resolve. Esse aqui é o FAQ. Né? Então, é dessa forma que a gente está fazendo. Quando alguém entra novo no ENIAC, não me importa se ele está entrando para trabalhar na limpeza ou na reitoria, ele passa uma semana respondendo chat agora. Então, é desse jeito que a gente vai conseguir garantir que a cultura muda, né? Além de eu ficar martelando isso, eu preciso que todo mundo martele isso nos colegas. Mas, enfim, é um desafio. Bacana. Muito legal. Muito legal. Acho que é o lance da gente entender, é mais que entender o nosso público, né? A gente atender e acolher. Eu gosto muito dessa que vocês dois tiveram esse mesmo pensamento, assim. Pessoal, o nosso tempo está acabando. Então, tem um pessoal, eu vou só ler um comentário aqui da Castelli. Pedro e Daniel, as falas de vocês são inspiradoras, verdade, parabéns, é isso mesmo. Muito bacana, obrigado por compartilhar com a gente. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Não sei se o Pedro quer fazer mais uma consideração final, Daniel Eu também, quero fiquem à agradecer o Daniel, vontade. porque é muito importante a gente ter fornecedores e gente da educação pensando na resolução até o final, né? Então, o produto, quando você fala de Client Relationship Management, o produto pode ser muito mais simples do que a gente está falando aqui. E uma coisa que eu sempre comento quando a gente fecha alguma parceria, contrata algum serviço, eu falo, cara, eu não estou contratando um fornecedor, eu estou contratando um parceiro. Então, é muito legal quando a gente enxerga que tem parceiros e fornecedores, né, por aí, como o Daniel, estão pensando no meu problema inteiro e no problema do Brasil, no problema da educação. Estou participando aqui do FENESP, então, cara, eu vou te dar uma solução tecnológica que não resolve só a dor do ENIAC, resolve a dor do meu país, né? Resolve a dor do Brasil, da educação, do mundo, cara. Então, assim, eu estou muito inspirado aqui de ouvir a fala do Daniel e quão preparado ele está para falar sobre o assunto, né? Estou assim, pô, muito, muito contente que a conversa chegou no nível que chegou, que a gente está tratando desse jeito. Então, Daniel, parabéns e obrigado. Pô, Pedro, Aqui, valeu, gente. obrigado, cara. E o que eu queria dizer? Quem trabalha com educação, primeiro se apaixona e não consegue abandonar, né? Eu estou há 25 anos fazendo isso. E a gente, apesar de não ter uma instituição de ensino, a gente se sente corresponsável pela formação das pessoas, porque a gente tenta, né, no melhor possível, apoiar as instituições de ensino a fazer o que elas fazem melhor, que é formar as pessoas, né? E da mesma forma, Pedro, é muito inspirador ver uma transformação que você conseguiu fazer em tão pouco tempo, depois de visitar, ver um case, né, aprender e aplicar, né? Somos alunos o resto da vida, né, Pedro? Não adianta a gente achar que já sabe tudo, né? Então, muito legal ver o case que se apresentou. E que você está fazendo a diferença em 89% da vida dos seus alunos empregados. Pô, isso é sensacional, cara, isso não tem preço. É fantástico, né? É um dado maravilhoso. Pessoal, as apresentações de vocês estavam, sério, assim, foram inspiradoras mesmo. Pedro, parabéns, eu sou muito fã da ENIAC, sou muito fã do professor Rui, não é porque ele é da diretoria do Semesp, não, eu acho ele um cara maravilhoso, já tive a oportunidade de viajar com vocês, com o Daniel também. Eu acho que a gente não está aqui só para fazer número, a gente também está para fazer diferença e vocês realmente fazem diferença, tá? Muito obrigada. Algumas pessoas me perguntaram se, olha, quando a gente sabe que a apresentação é boa, pergunta no chat, está gravado? Sim, está gravado. Então, pessoal, depois a gente vai conseguir, quem está participando do evento consegue rever essa apresentação, tá bom? Então, isso para mim é o melhor feedback, tá?
Então, eu agradeço. Não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Aqui no chat não tem mais perguntas. Eu acho que agradecer mesmo Daniel. ao FENESP também, ao SEMESP, pela abertura e pelo espaço para a gente falar sobre o tema. Eu quero sugerir que você chame a gente para falar no podcast, para isso aqui chegar em mais gente, né? Sim, eu Verdade, acho. Eu vou falar Pedro. lá. O Ale Essa está boa ideia. o Ale tá aqui do outro lado. Isso. Muito legal também, verdade. Vamos sugerir isso, sim. Pessoal, muito obrigada. Uma delícia de apresentação, sério mesmo, a dos dois. Foi muito legal, a participação também foi bacana. Pessoal, espero que a gente continue aqui no evento. Temos mais amanhã ainda, tem mais apresentações. Eu agradeço, então desejo boa tarde para vocês, um bom descanso. Obrigada e até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigada, tchau. O Pedro deixou o e-mail, está aqui. Eu deixei meu Instagram aí para a gente continuar conversando, é @PedroEniac, tá? Então, se vocês seguirem lá, eu respondo, a gente vai continuando esse papo aqui lá. Que ótimo. Obrigada, viu, gente? Tchau. Tchau.